Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham hoje. Mais um episódio do Passagem de Plantão. E hoje, pessoal, Hoje o tema vai ser espetacular. Estamos com um multifacetado mega empresário, empreendedor e mentor, Will Lander Reis. Falei certo? Te conheço como Will, mas é Will Lander ou Will Lander. Na verdade, nem o Will Lander, nem o Will Lander. Me corrija, por favor. A minha mãe me chama de Will Lander. Will Lander, Yeah. quase Highlander, né? Isso. Só pode haver um. É Só isso que ela pode haver pensou. Quando a gente vai se conectar com outras pessoas, eu sempre falo, ó, você não vai esquecer meu nome a partir de agora. Lembra do Highlander, que você não vai esquecer do Will Lander. Will Lander, Técnicas. boa estratégia. Técnicas. Comunicação, network e fidelização da lembrança do cliente. Will, conta pra gente, todo mundo quer saber. Por que TI? Eu sei que TI não é o seu core business principal, não é somente isso daí. O Will tem, como eu falei, multifacetas, você tem aí um leque de opções e de resolutividades no mundo do empreendedorismo que é muito interessante, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas conta pra gente como é que começou. Eu acredito que foi pela parte de TI, né? De dev, essas questões. Conta pra gente. Na verdade, não. Na verdade, foi muito mais que isso. Eu tive um estímulo, né? Então, contando um pouco até da minha trajetória, eu passei praticamente 15 anos trabalhando como CLT. Então, trabalhei como executivo de alguns grandes varejos aqui do Brasil, e inclusive bancos. E na última empresa que eu trabalhei, eu virei a chave que eu queria empreender. Mas eu sempre fui de marketing performance, marketing digital. Hoje está bem famosa, né? A expressão marketing digital. Hoje todo mundo sabe o que significa. Alguns no contexto geral, outros nem tanto. Né? Eu peguei essa área desde os tempos mais primórdios. Trabalhei numa empresa que foi uma das maiores compradoras de mídia da América Latina. Então, peguei todo esse boom de marketing. E aí, um dia, eu virei a chave e falei, vou empreender. E aí, foi aí que eu comecei a pensar, mas como é que eu vou empreender? O que eu vou fazer? E tomei a decisão de ir para tecnologia. E por que tecnologia? Né? Eu sempre me considerei o que hoje também chamam, né, o Martech. Né? É a pessoa que atua com tecnologia, mas também tem o ponto de marketing ali para trazer essa visão 360 da performance. E aí, nesse momento, Lincoln, eu falei, eu tenho uma cacetada de ideias aqui, tudo na gaveta, eu preciso tirar isso da gaveta e eu vou abrir uma empresa de tecnologia. Né? E na época, eu tinha um amigo que era de tecnologia, era um CTO de uma grande empresa, ele era sócio e vendeu a parte dele, e ele me convidou para participar desse projeto. E aí eu falei, agora eu vou colocar tudo que eu tenho na gaveta para fazer acontecer. Agora eu vou montar um monte de startup aqui, um monte de empresa, e ainda vou vender serviço de software. Olha que legal, vou ganhar muito dinheiro. Que ano que era isso, Will? Isso era 2019. 2019. O boom da tecnologia estava começando aí. Já tinha um processo muito bem estabelecido, mas as pessoas estavam começando a olhar com um olhar diferente para esse universo, né? Isso em todas as áreas. Sim, sim. Naquela época, eu lembro que a mão de obra estava muito escassa e as empresas começaram a acordar para a tecnologia, entenderam que empresas muito grandes estavam se posicionando como não somos mais um varejo, somos uma empresa de tecnologia inserida no varejo. Né? Eu ouvia isso muito de grandes empresas, não somos um banco, somos uma fintech. Né? Pois é, e isso fez com que a tecnologia explodisse e os desenvolvedores, né, começaram a ficar escassos. Foi daí que eu comecei a olhar para esse mercado com mais carinho, digamos assim. Entendi. E nesse ponto que você começou a observar essa questão do desenvolvimento, tinha muita gente que trazia dev da Índia, Estados Unidos, etc., para poder trabalhar aqui no Brasil, até mesmo remotamente, né? Que viram que lá é um universo desses profissionais que parece que não acaba nunca. Né? Eu não sei como está esse ambiente hoje. Mas, a partir do momento que você olhou para essa parte de desenvolvimento, qual foi o link que você fez desse contexto, saindo da parte do CLT, que isso é uma disrupção tremenda. Depois eu quero que você me conte sobre isso, como que foi essa transição sua, porque para todo mundo é uma transição meio parto fórceps, muito dolorosa e gera muita ansiedade, porque você não sabe o que te espera ali depois do mar.
né? Exato. A gente quer mergulhar, mas não sabe o que tem depois, né? Então, eu acredito que para você não foi diferente. Com né? certeza não. E como que você conseguiu linkar essa parte de desenvolvimento sem ter nenhuma experiência na área, focado pelo menos, que você diz, no mercado de varejo, etc e tal. Como que você fez o link nisso e foi o trampolim para você empreender, cara? Para você começar o empreendedorismo? Legal. Eu trabalhei no maior varejista do Brasil, né? E eu trabalhei no e-commerce e eles tinham feito um contrato de cocriação de uma plataforma da SAP. A SAP é uma das maiores empresas de tecnologias do mundo. Eles compraram uma ferramenta de cloud marketing e eles não sabiam muito por onde começar, não tinham expertise, e eu fui eleito, dentre todos os clientes, todo mundo do planeta, eu fui eleito para ser o PO. Caramba! O Product Owner desse produto aqui no Brasil. E a partir dessa expertise que eu já tinha de mercado, de outras plataformas que eu já havia trabalhado, eu comecei a levar necessidades do varejo para essa ferramenta e eles começaram a desenvolver isso para todos os outros clientes que eles tinham no planeta. Entendi. E aí, a partir daí, eu tive um pouquinho mais de contato com tecnologia. A partir daí, eu descobri que era um PO, eu descobri que era um backlog, eu descobri que era um desenvolvimento ágil, um deployment, esses nomes todos difíceis que você vai encontrar por aí. Eu fui aprendendo, né, com esse projeto. Então, de um lado ali, eu gerenciava um time de marketing, né? E do outro lado, eu tinha uma parte mais técnica ali que eu tinha que ajudar a construir essa ferramenta com algumas necessidades que tínhamos ali naquela empresa. Que bacana. E qual foi o primeiro empreendimento que você teve? Qual foi a primeira startup? Como que foi esse nascimento, cara? Primeiro, fala pra gente, saída do CLT. Vamos lá. A saída do CLT. Esse é um papo legal. Esse é um papo legal, cara. Quantas vezes chamaram de louco? Inúmeras, até hoje. Eu tive Isso é importante, né? Até para você que está ouvindo agora, que está assistindo esse podcast, e tá com dúvida se você continua ou não na sua empresa, eu tive um tempo ali trabalhando num grande banco, num dos 4 maiores bancos do Brasil. Eu fui convidado para participar do início de uma startup que esse banco tinha. E, com uma promessa de, a gente está montando uma startup agora, é totalmente desconectada do banco, então o clima é diferente, nem ficamos no escritório desse banco e tal. Eu falei, assim vai ser legal, né? Eu topo, então eu fui para esse desafio. E quando eu cheguei lá, toda a gerência, toda a estrutura da startup pertencia ao banco, tinha toda a gestão do banco ali dentro, né? Então, sim, o DNA da startup era vinculado ao banco e eu me deparei ali com uma cultura mega agressiva. A gente está falando de banco varejo, então tem uma cultura agressiva de performance e eu vi pessoas saindo de sala de reunião chorando. E aí, quando eu vi isso, eu falei, poxa, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é uma empresa, né? Isso aqui é um hospício. As pessoas estão saindo chorando da sala de reunião, como assim? Saúde mental zero. Saúde mental zero. E eu falei, eu não vou ser o próximo. Né? Tinha poucas semanas ali, e com mais ou menos 3 semanas eu decidi que eu não iria continuar naquela empresa. Então comecei a me organizar e me estruturar para sair dali e fazer algo. E aí veio o start. Eu vou empreender. Eu sempre gostei, sempre tive vontade. Eu tinha aquela chama que arde dentro, né? Precisa de empreender. Tem uma coisa que me puxava para isso, mas eu ainda não tinha feito. Foi aí que eu tomei a decisão de abrir essa empresa, que lá no início se chamava Gilu, né? Junto com esse meu sócio de tecnologia, junto com outro sócio também, que era parte de negócios ali. Mas eu não sabia como fazer. E aí tem uma dica para você. Você vai empreender, se conecte, né? Esteja perto, traga para a tua sociedade pessoas que têm conhecimento, porque essas pessoas foram mentores, eles passaram por empresas muito grandes e eles tiveram um bom know-how de como fazer negócio, né? Então, eu pude
aprender muito, absorver muito conhecimento, que é o que foi me estruturando para todos os meus outros negócios até chegar aqui. Então eu fui coletando, né, informações, conhecimentos, né, e fui trocando isso com o que eu tinha também de conhecimento, aportando isso nas empresas, e isso foi me ajudando a me compor como um novo profissional. É claro, né, Lincoln, no início de tudo isso veio medo, porque Sim. eu tinha ali, eu saí da zona de conforto total. Exato. Eu tinha um salário, eu tinha benefícios de um banco, salário de um banco, executivo num banco. E aí, de repente, eu me vi sem nada disso, né? Começando um negócio do zero que eu não sabia, não sabia como tocar ainda, né? Nós ainda estávamos validando a empresa. Mas uma coisa era certa, eu tinha confiança de que ia dar certo. E dependia só de você, né? E dependia só de mim. Então, foi aí que eu tomei esse primeiro passo de sair do CLT e fui idiotizar a minha vida para nunca mais voltar pro CLT. Exatamente. E você falou uma coisa importante. O medo, né? Eu costumo dizer, o medo, ele não tem que ser um limitador. O medo, no processo de empreender, nessa saída da zona de conforto, ele precisa fazer parte desse momento. Só que o medo você não pode permitir que o medo seja um limitador. Ele tem que ser um adjuvante. O medo, ele te mostra caminhos que podem ser perigosos e não com resultados tão positivos que você espera. Mas isso não pode ser impeditivo para você chegar no objetivo final, que é conseguir se desvencilhar dessa zona de conforto, que sim, o CLT é uma zona de conforto, né? A gente não está demonizando essa questão, esse modelo de trabalho, tanto que nós passamos por isso, mas a gente consegue enxergar hoje outras vertentes que trazem resultados iguais, até melhores, com uma qualidade de vida muito mais satisfatória. Com certeza. Né? É claro que você vai ter dias que vai ficar a noite inteira trabalhando com o cara no computador, vai ter que passar o dia inteiro continuando o processo da noite, mas vai ter momentos, e a maioria deles, você vai ter condições ali de conseguir aproveitar a tua família, de ter um contexto ali muito mais agradável para gerar um resultado muito melhor naquilo que você está disposto a fazer. Will, uma coisa interessante agora. Vendas, cara. Você é um especialista em vendas. É sabido que todo o processo de qualquer empresa, de qualquer startup, envolve vendas. E vendas tá lá em cima no top 10 da geração de resultados. Né? E a gente sabe que tem vários aspectos nesse meio que facilitam ou não um processo de venda. Né? Uma aquisição de um lead importante, um sucesso em uma reunião. Uma coisa, por exemplo, que eu era até questionado quando eu comecei a empreender lá atrás, ainda trabalhando em hospital. Eu saía do plantão, colocava meu blazerzinho, colocava minha roupa e tinha alguma reunião com algum familiar, algum cliente, alguma coisa, referente ao contexto que a gente trabalhava. E aí o pessoal falava, você é enfermeiro, você tá de terno por quê? Porque tá todo social? Porque tá se achando, quer se aparecer? Nada a ver uma coisa com a outra, você é enfermeiro e tal. Mas eu aprendi muito cedo. Não vou lembrar o livro agora que me deu esse insight e que eu validei isso, né? Quando você chega em um ambiente, não interessa qual ambiente, qualquer objetivo que seja, ou vendas, ou uma reunião, network, qualquer coisa, algum evento, se você está mal vestido, sua apresentação não está adequada para aquele processo, as pessoas envolvidas vão reparar na sua roupa e já vão te classificar ali. Agora, se você está vestido adequadamente, se você investiu na sua aparência, as pessoas vão prestar atenção em você. E isso tem um universo tremendo de diferença entre um e outro. Nós temos uma única chance de causar uma boa primeira impressão. Se a gente começar o jogo perdendo, a gente nunca vai ganhar. Além desse contexto, Will, conta pra gente quais são as outras nuances no processo de venda, de fidelização. Acho que fidelização de lead é outro assunto, mas assim, vendas, cara, qual que é o contexto? É claro que não tem ali uma misturinha de bolo, uma receitinha de bolo ali para dar um resultado. Faz isso aqui que vai dar certo. Cada momento, cada processo exige uma expertise muito bem definida, né? Porque aquilo ali pode ser o sucesso, pode ser a derrota. Sim, sim. Não tem meio termo. Não tem uma receita.
O que hoje nós trocamos muita informação com empresas, desde a startup ali até empresas muito bem consolidadas e gigantes do mercado. E o que dá para falar é que ninguém descobriu essa fórmula ainda e vender teste. Está todo mundo testando o tempo todo. Mas existem algumas primícias, né, para que você possa, de fato, construir isso dentro da tua empresa. Eu brinco muito que venda é a boca. É onde entra o cliente. É onde inicia tudo, né? E aí tem o time de operação que tem que sustentar essa venda, né? Tem o produto, o serviço que tem que sustentar essa venda e depois tem o pós-venda, como você acabou de falar. E primeiros passos assim para começar uma venda você precisa saber e dominar qual é o teu produto, qual é a oferta, qual é a tua oferta. Porque tem gente que quer vender, mas não sabe nem o que está vendendo, né, cara? Não domina aquilo Entende, que tá vendendo. Conhece, mas não domina. Geralmente a startup começa com o dono vendendo. Mas o dono tem uma ideia, mas muitas vezes não consegue aplicar. Talvez, né, o fundador não é uma pessoa de vendas e não tem uma comunicação clara e simples, porque você tem que vender, você tem que ser simples na sua comunicação, né? Simples, independente do teu público, seja simples. Porque quando a comunicação ela é simples, ela é fluida. E você consegue extrair muito mais resultados quando você tem uma comunicação fluida, que as pessoas entendam mais fácil. E dominar o teu produto, dominar a tua oferta, criar a tua oferta, escrever a sua oferta, né? Criar um pitch para a tua oferta, né? Um pitch é a forma como você vende o seu produto, o discurso que você faz para vender o seu produto. Segundo, quem é o público? Quem, de fato, é o público que a tua empresa está buscando para iniciar o negócio? Vamos falar de persona, então, já puxando esse assunto, cara. Isso é interessantíssimo. Como que a gente define a persona, Will? Boa. Tem mais do que persona, tem duas coisas importantes, né? Tem o ICP, que é o teu cliente ideal, né? É o índice do cliente ideal. E tem a persona, que ela é a representatividade, né, daquele cliente em uma pessoa, né? Então, o ICP a gente está olhando para empresas, né? Então, por exemplo, né, a minha empresa, o meu produto ele serve para vender para empresas que faturam de 5 a 10 milhões, de médio porte, que tem de 20 a 50 colaboradores e que tem determinada dor. Pronto, eu tenho aqui um exemplo de ICP, né? Escreva isso, deixe isso claro para a tua empresa, para o teu processo de vendas. Persona, o que é a persona? É a representação da pessoa que você precisa falar, o teu interlocutor naquela empresa. Então, por exemplo, vamos falar aqui de vender para empresas de marketing, né? Vender marketing para empresas. Com quem que você precisa falar dentro de uma empresa, dentro desse ICP, que é a pessoa que representa o marketing, que é o seu interlocutor. Então, vamos fazer uma suposição que é o gerente de marketing. O gerente de marketing, você tem que traçar o perfil. Quem é essa pessoa? O que ela faz? Qual a idade dela? Onde ela transita? Que canais de mídia que ela consome? Quais são as dores dela dentro do trabalho? O que ela geralmente busca de solução? Quando você tem isso muito bem mapeado, a tua conexão com aquela pessoa, a tua conexão com a comunicação que você faz para aquela pessoa, sendo você pessoalmente ou mandar uma mídia, uma campanha, vai ser muito mais assertiva, porque você sabe com quem você está falando. Você sabe a dor, você consegue fazer uma comunicação mais direcionada, né? E as pessoas gostam de ouvir ou de ver comunicações que falam com elas, né? Exato, não genéricas. Exato. Então, para construir, né, um ICP e uma persona, ou seja, para você saber com quem você quer falar, é importante você construir o ICP e a persona, que é o segundo passo do que nós estávamos falando. Saiba com quem você quer falar antes de montar o seu time ou a tua operação, antes de começar a vender. Will, a gente consegue colocar isso em etapas? Consegue. Etapas de venda, dá para desmistificar isso e fazer um processo definido, um processo linear ali para a pessoa seguir aquele passo a passo? Esse é o próximo passo, né? Existe algo chamado playbook de vendas. Playbook de vendas. Playbook de vendas. O que é um playbook de vendas? É só o nome é só bonito, mas assim, é simples. O que é o playbook de vendas?
Você vai compor todas essas informações que nós estamos falando até agora. Então, um pitch do que é a tua empresa, outro pitch do que é o teu produto, a tua persona, o teu ICP, e aí depois vem as etapas do funil de venda, que tem que estar nesse playbook. Então, como é que funciona a venda? Né? Para que serve, enfim, um playbook de vendas? Para que alguém, seja você, dono da empresa que vai vender, ou alguém que você queira contratar, entre na tua empresa sabendo o que precisa ser feito. Sem depender de outra pessoa. Então, leia este material e você já sabe o processo. Só seguir. Então, ali você vai ter quebras de objeções de venda, mapeadas. O que geralmente alguém que poderia comprar o seu produto pode falar que vai escapar da tua venda, né? Nós não temos budget. Eu já tenho uma solução parecida. São respostas comuns, mas o que você, dentro do seu contexto, da sua empresa, você vai responder para essa pessoa para que você possa contornar isso e continuar o processo de vendas com ela, né? Que chame atenção. Outra coisa, as etapas do funil. Então eu tenho ali, né, algumas etapas básicas, né? Então eu tenho o topo do funil aqui, né, que onde eu preciso fazer com que as pessoas elas conheçam a minha empresa. Então, nós vamos criar comunicação, marketing, investir em ads, nós vamos falar para o mundo, nós vamos estar em eventos, tem várias formas de encher um funil de vendas. Entendi. Né? Então, é a captação do cliente. Então, aqui na captação, você precisa ser reconhecido. Né? E aí, eu tenho uma segunda etapa, foi conhecido, gerou interesse, caiu na minha base de leads, entrou aqui. Agora tem que trabalhar esse cara. Né? Tudo isso pode ser automatizado ou não, e trabalhar esse cara pode ser automatizado ou não. Então, muitas empresas têm uma pecinha fundamental ali, divide a operação de vendas, né, em duas etapas, o pré-vendas e o vendas, sendo que entra ali o BDR. BDR? Né? BDR. Cara, é muita sigla. Ô, Joe, a gente tem tanta sigla assim? Vamos começar a criar, cara, que eu vi que é bonito. Tem o PDP. PDP. Passagem de plantão. Manda, Will. Business Representative Relationship. Nome bonito. BDR. Né? No fim é o pré-vendas. Essa pessoa faz a etapa de pré-vendas para simplificar aqui a comunicação. E o que ele faz? Ele vai pegar esse lead, trazer esse lead para dentro de casa, vai agendar uma reunião, fazer uma qualificação. Né? Então, para que não chegue na etapa de vendas, que é um consultor, um executivo de vendas, para que não chegue um lead desqualificado e comprometa a agenda daquele consultor de vendas ali. Entendi. Então, ele vai fazer isso. Então, tem o BDR e o SDR. O SDR, ele faz essa filtragem de canais ali internos, e o BDR é aquele que vai ligar, aquele que vai mandar e-mail, vai fazer a prospecção fria e ripar aqui para conseguir trazer oportunidades de negócio. Trouxe a oportunidade para dentro de casa, qualifica, passa para a próxima etapa. A próxima etapa, a gente vai ter ali o representante de vendas, o comercial, enfim, o técnico, depende do negócio, mas ele vai pegar aquele lead qualificado e ele vai encaixar uma venda. Então, é uma venda mais técnica que vai entrar aí para que essa pessoa possa apresentar a solução, apresentar o serviço, o produto que seja, e tentar alavancar a venda a partir daí. Né? E aí tem uma série, o cliente não conectou, aí tem uma série de cadências. Isso também são ferramentas. Então, você pode fazer uma cadência de comunicação. Desde essa cadência pode ser lá na pré-venda. Eu tentei contato com o Lincoln, por exemplo, uma vez, o Lincoln não respondeu. Dá tantos dias, eu tento um outro contato. Ligo, mando e-mail, se eu tiver o WhatsApp, mando o WhatsApp. Se eu tiver um LinkedIn dele conectado, mando a mensagem no LinkedIn. A gente tem uma série de ferramentas que dá para ajudar com isso, né? E ali eu vou fazendo cadências. Aí, o ideal não é que essa pessoa seja importunada, né? Então, essa cadência ela tem que ser muito bem estruturada, tem que ter estratégia. Pra não ficar modelo chato, né? Não ficar chato. Para você também não ser mais um na paisagem, porque hoje todo mundo recebe e-mail, todo mundo é comunicado. Como você pode sair, né, na frente e chamar a atenção de alguém? Né? Então, você tem que ter um pitch, um texto muito bem elaborado, uma copy muito bem elaborada na hora de ligar, na hora de falar com uma secretária. Como é que eu alcanço, né, o meu interlocutor quando eu ligo na empresa? Eu tenho que saber disso. Tudo isso tem que estar no playbook de vendas. Sim.
Tudo isso. Então, o playbook de vendas, ele é a estruturação do teu processo de vendas e a formalização do teu processo de vendas em um documento, onde pode ser acessado por qualquer um do time. E assim você consegue construir um modelo de vendas ali. E assim você consegue também construir uma máquina de vendas, né? Tanto usando plataformas de atração de leads, tanto usando o modelo de playbook de venda para atuar com esse lead na pré-venda ou na venda e até na pós-venda, porque ainda tem o pós-venda. Como é que eu vendo mais, né? Cerca de 70% das vendas, elas são muito mais atrativas quando você atua com o cliente dentro de casa, dentro da base. É 70% mais fácil de você vender para alguém da base do que para alguém novo. Né? O new logo, a gente chama de new logo quando você traz novas empresas para dentro de casa. É muito mais fácil vender para dentro de casa. Mas isso não tem a ver com a necessidade do cliente também? Por exemplo, se eu estou ali olhando, vejo, cara, eu preciso comprar essa xícara aqui, eu quero essa xícara. Quem é o Will? Eu quero essa xícara. A base, pode ter uma base ali de 50 ou 60 leads ali dentro, mas nenhum ainda se interessou por aquela, teve interesse por aquela xícara. Existe isso também, existe aquele cliente que vai à procura do que ele precisa. Sim. E tem aquele, tem aquele que você tem que mostrar o que ele não viu ainda, né? Exato. E aí, o que acontece, né? Quando você passou pelo processo de vendas, eu costumo dizer que assim, passou pelo processo de vendas, o cliente não fechou, o cliente não teve interesse, ele entra numa cadeia de nutrição. E o que é a nutrição? Eu vou trabalhando esse cliente aos poucos, eu vou mandando um conteúdo. Então, vamos falar aqui de venda de software, por exemplo. Eu vou mandando ali 5 etapas para você estruturar seu software. Maiores erros que as empresas cometem ao não contratar uma empresa de desenvolvimento de software. Por que contratar uma empresa de desenvolvimento de software? Você pode ir mais na venda, hardcore, ou você pode ir mais tranquilo assim, dosagens, pílulas de conteúdo, simples pílulas de conteúdo. Manda um vídeo, manda um e-mail marketing, manda uma comunicação no WhatsApp. Olha só, eu tive num evento esses dias e eu vi um case muito legal. E, inclusive, a gente vai testar isso aqui dentro de casa. Mas era uma cadência com e-mail. Vamos falar de inteligência artificial agora. Podemos falar? Já era a próxima pergunta aqui, cara. Queria saber o que a IA pode fazer para ajudar no quesito de vendas, então, cara. Tá. O que a IA... Manda, Joe. Eu só queria atrapalhar, só para não perder o rumo da questão de treinar o time, né? Que, na verdade, já até passou. A Mayra Reis, nossa amiga que veio aqui recentemente, Maravilha! Ela falou exatamente isso, sobre ter o time todo na mesma página, né? Excelente, a Mayra. No caso de que ela dá consultoria para alguns médicos, e aí a médica é tudo de boa. Só que quando você chega na frente do consultório, tá aquela sargentona lá na recepcionista lá, e você perde um paciente, você perde alguma coisa. E sobre ter o cliente na base, Will, uma empresa que trabalha direto com o consumidor final, seria aquele, passou uma semana, você gostou do que você comprou aqui? Tem outras novidades? É algo mais ou menos nesse estilo? Cara, isso é o pós-venda, né? E é o que pode nos garantir um upselling, mas tudo depende da análise, né? Então, vendas é muito dados, né? Então, se você tem um cliente... Tem uma outra sigla. Mais uma. Chamada NPS. NPS. Sem traduções, NPS, ele mede, é o índice de satisfação do seu cliente. Se ele sabe aquela perguntinha, se você recomendaria ou não a empresa tal ou o produto tal para um amigo seu? O NPS basicamente classifica isso, e aquilo é o NPS. E aí você tem um termômetro, né? O Lincoln comprou essa xícara comigo e ele deu uma nota 3. Por quê? Por quê? E eu vou pedir para ele me dar um testemunho aqui, eu não vou postar nunca um testemunho de uma nota 3. Então, ou até posso postar, porque isso pode realmente fazer com que minha empresa melhore. Mas o NPS, ele é exatamente para isso, tá? Ele é para você entender quais são as oportunidades de melhoria da sua empresa. E eu gosto que quando alguém dá uma nota baixa e justifica... Eu adoro isso. Isso aí só faz com que o meu negócio progrida, cresça mais, vem ideias daí. Isso faz muito sentido, cara. Quando eu vou em algum restaurante, algum lugar assim, que o foco do processo é o atendimento, além das outras coisas, de fato, mas assim, o atendimento não pode pecar, meu irmão. Não. Você tá ali pra servir o cliente todo dia, eu não quero que você ponha um tapete vermelho, mas faça o básico bem feito.
E quando sai dessa linha, eu faço questão de chamar. Não é pra ser um cara chato. Não vou com estupidez, nada. Eu chamo numa boa, meu amigo. A primeira, eu já começo assim. Eu trabalho prestando serviço e eu gostaria de saber quando o meu serviço tá uma bosta. Quando o meu serviço tá uma merda, quando foi horrível a experiência do cliente. Eu quero saber, porque eu sei onde eu vou melhorar. Então vem cá, senta aqui que eu tenho que te falar umas coisas. É aquela conversinha chata, mas que é importante. E eles super agradecem, cara. Eu sempre feedback depois, volta aqui depois pra você ver como a gente melhorou isso. Né? Não é porque, não, meu... Não é, cara. Quando você lida com o ser humano, a gente tem várias nuances aí. O cara um dia não pode estar bem, tá cheio de problema, ou tá com dor, ou tá preocupado com alguma coisa, ou tá de saco cheio com N motivos, e aí acaba resvalando naquele processo, naquela geração de resultado, né? Então isso é muito importante. E aí a gente volta pra questão da IA. Que a IA vai substituir todo mundo, cara. Vou ficar em casa dormindo o dia inteiro, igual aqueles filmes de Hollywood, e os robozinhos trabalhando pela gente. Não vai não. Mas ela vai fazer com que muita gente saia da zona de conforto. Cara, já tem estudos sérios aí que eu vi recentemente, que tem profissões que não vão existir mais. Ô, Joe, vamos aproveitar esse contexto aí, cara. Procura pra gente quais são as profissões aí no último estudo que tiver mais recente. Quais são as profissões que não vão existir nos próximos 10 anos? É assustador, cara. Eu posso te dizer um outro número. Cerca de 30%. 30%. Tudo isso, Will? É isso aí. Cerca de 30%. Cara, mas é muita coisa. Mas também vão nascer novas profissões, né? Então, pra você que tá acomodado aí, tira essa bunda do sofá, vai estudar. Principalmente tecnologia. Hoje, todos os cursos de universidade, pra mim, tem que ter uma matéria de tecnologia. Porque a tecnologia, ela é avassaladora, ela vai estar em todos os lugares. E aí, Will, a gente puxa para vou puxar para um outro assunto aqui que também chama muita atenção. Recentemente passou, tem uns 2 meses atrás, e essa notícia aí bombou em alguns canais, inclusive em TVs fechadas, jornais de TVs fechadas, a nova classificação de uma faixa da população, os chamados neném. Já ouviu falar? Cara, pra mim foi uma surpresa. Neném? Infelizmente. Que é isso, neném? Cara, são jovens entre... Posso me enganar na questão da faixa de idade, mas é basicamente isso. Entre 18 e 25 ou 26 anos, se não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Que nem estudam e nem trabalham. Cara, isso dá uma repercussão absurda na parte, no PIB nacional, porque assim, é gente que não tá produzindo, cara. É gente que não tá produzindo. E isso vai impactar muito na pirâmide etária ali. Sim. A gente tem uma geração hoje que olha pra nossa geração, né? A gente tem a geração Z aí que olha pra nossa geração e não quer mais ser líder. Não quer mais ser gerente. É impressionante. Na nossa geração era um prazer. Eu quero conquistar a gerência. Eu quero chegar lá. Hoje a galera não quer nem essa responsabilidade. Cara, moleque de 17 anos, não quer nem 18 anos. Tirar carta? Pra quê? Cara, lembra nossa época, Will? Nossa. Eu não via a hora de poder pegar a minha carta. Cara, você tirava a carta era uma festa, meu irmão. E eu não sou tão velho assim. Foi ontem isso daí. Você tirava a carta, era uma festa, né? Primeiro emprego, trabalhar, você pegasse o dinheiro e ir lá e comprar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, comecei a vender pão com meu avô. Meu avô tinha padaria, vendia pão com ele. Aí pegava o dinheiro, primeira coisa, pipa. Ia comprar linha, armação, rabiola e tal. Pô, comprar com o meu dinheiro. O seu pipa com o seu dinheiro. Meu dinheiro, cara. Trabalhar, a conquista, comprar pipa. Né? Cara, essa questão da conquista, do ir buscar a minha necessidade, isso está se perdendo. Sim. Isso está se perdendo. Isso tem uma repercussão tremenda no mercado de trabalho. Eu imagino o que pode acontecer com os futuros líderes, né? Líderes, e eu falo, líderes fracos. Líderes fracos são os próximos líderes da próxima geração, porque não foi uma geração forjada. Nós viemos de uma geração forjada e isso nos tornou líderes mais fortes, mais preparados, que tem que estudar, que tem que passar por um processo, que começou do zero, que não veio de herdeiro,
que começou aprendendo que a vida ela não é fácil, que galgar estágios dentro de uma empresa demanda energia, demanda tempo, demanda estudo e demanda investimento. Por mais que você é um contratado, um funcionário, eu investi no meu futuro, eu investi para chegar até aqui. Sim. Né? Então, a próxima geração que vem aí, eu quero muito entender como é que vai ficar o futuro do nosso país, dá até medo, planeta, na verdade. Dá até medo. Mas isso não foi uma construção da noite pro dia, foi uma construção que já vem de alguns anos. Por exemplo, não sei se tem ainda, eu acredito que sim, mas tem escolas, inclusive escolas particulares, que nas Olimpíadas, manja aquelas Olimpíadas de segundo grau, que nossa, essa alegria, uma semana sem aula, só futebol, vôlei e tal, brincadeira e tudo. Cara, hoje tem escolas que dão medalha pra todo mundo. Se você perdeu, se você ganhou, se você não jogou, você ganha medalha. Aí você vai querer saber o porquê? Pra não gerar frustração no aluno. Que desestimula a competitividade, Meu que é amigo, o que a gente foi forjado. A vida é uma frustração diária, cara. Você tem que romper barreiras todo santo dia quando você levanta sua cama. Não é brincadeira, não é fácil. Tem que fazer aquilo que é necessário, não é o que você gosta de fazer. E não vem nada de graça. Não vem medalhinha de graça pra você no final do dia. A gente tem que conquistar isso diariamente. É aí que a geração é forjada, o homem é forjado. Essa questão da liderança, da postura, do querer fazer, do ter curiosidade, querer aprender para melhorar um processo. A gente tá sentindo falta disso. A gente que trabalha com contratação, com esse nicho desse processo de absorção de pessoas, e os colegas, os parceiros que fazem contratação também, até em escala maior, fala, Lincoln, tá difícil. E eu vejo, assim, tem uma dificuldade muito grande aqui, né, das empresas, inclusive empresas que nasceram há muitos anos atrás, porque você imagina vamos trazer para o segmento da saúde, pega um grande hospital aí qualquer. Temos hospitais centenários aqui em São Paulo. Sim. Como é que muda a cultura do hospital desse? Porque ela vem sendo construída, né? Sendo forjada décadas e décadas, séculos. E aí chega agora, a gente tem um degrau muito alto de distância aqui, de um para o outro, de uma geração para outra, que vai entrar nessas empresas. Precisa, porque é a próxima geração. Essas pessoas existem. Sem elas não vai existir outras empresas. Então, é um desafio muito grande dessas empresas mudar culturalmente. Porque tem que ter uma adaptação, porque senão as pessoas não duram. Né? Como é que você faz para ter uma cultura que você embarca alguém, embarca uma geração Z, por exemplo, e mantém? Porque essa geração é o seguinte, cara, não gostei daqui, não vou fazer, acabou. Vou embora, vou para outro. Acabou. Vou para outro lugar. Né? E como cada vez mais vai ficar escassa essa mão de obra, vai ser fácil realmente. Porque as empresas vão ficar com muita fome de contratação, preciso de contratar alguém bom, e de repente as empresas precisam se adaptar com isso. É uma lástima, né, que precisa fazer essa adaptação, porque a gente tem pelo menos nós, de uma outra geração, temos uma outra visão sobre isso, mas vai precisar ser feito, porque a próxima geração é essa e essa geração vai trabalhar nesses lugares, né? Vai trabalhar. Pra título de curiosidade que você perguntou, Lincoln. Manda, Joe, manda. Os nenéns são de 14 a 24 anos. 14 anos? É verdade, porque 14 anos eu já trabalhava, meu amigo. Comecei a trabalhar com 11. Também. A criança não pode trabalhar. Foi a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com 11 anos, com meu avô, fiquei até os 14 mais ou menos. Depois fui ser bolsista do campus do colégio para pagar o meu segundo grau com curso técnico. Que uma pena que não tem a dimensão dos cursos técnicos que tinha antigamente, né, cara? Toda escola tinha. Porque menor de idade não pode trabalhar. Foi a melhor fase da minha vida, né? Então, eu acho que isso faz uma falta, isso repercute muito no futuro desse futuro profissional. Né? Isso, para você... Pode falar, Joe, pra gente. Não, só pra aproveitar, somava-se ano passado, no primeiro trimestre, 4 milhões de pessoas. Peraí. 4 milhões de pessoas nessa faixa? Brasil? Nível Brasil? Nível Brasil ou mundo? Não, no Brasil. Uau. Só que nesse ano, nesse trimestre, o número já foi pra 5 milhões e meio. Meu Deus. Essa é a pergunta que fica. É dos 14 aos? 24.
Cara do céu, com 24 anos, você tava terminando a faculdade, meu amigo. Com 24 anos eu tava liderando já trabalhava. Eu já tava liderando o time com 24 anos. Eu já tava liderando o time. O que vai ser dessa geração, cara? A minha história é muito parecida, tá? Eu com 15, eu comecei um pouquinho mais, 15 ou 16 anos, o que eu fazia? Eu já estava pintando casas. Eu criei um portfólio de casas, eu já fui pintor. Aprendi a pintar cedo. E com 18 anos eu ainda pintava casa, mas eu pagava a minha faculdade. Sim. Pagava a minha faculdade. Sim. E olha só, quem quer, faz acontecer. Porque eu determinei que eu ia fazer uma faculdade, eu determinei que eu ia trabalhar naquela área, e eu fui. Então, os primeiros 6 meses que eu precisava pagar o curso, eu trabalhei pintando casa. Peguei todo esse dinheiro, juntei e paguei os 6 meses. Depois, eu fui ganhar menos. Eu dei um passo para trás, zona de desconforto. Fui trabalhar como estagiário numa empresa. Eu lembro que eu ganhava R$720 e pegava R$50 com a minha mãe para inteirar o dinheiro para pagar a faculdade. Minha mãe me emprestou R$50 por 6 meses. 6 meses depois, eu saí, fui parar numa outra empresa e aí eu já estava ganhando com conforto para conseguir pagar minha faculdade e pagar mais, comprar um negocinho aqui e outro ali para mim. Então, quem é a geração... Quem quer correr atrás, cara? Quem não quer, vira neném mesmo, sabe? Isso é opção. Mas falta... Eu acredito que ainda falta falta também criações, pais, né? Exato. Pais que peguem no pé, que falam assim, cara, você vai trabalhar. Você 14 anos, tudo bem, vambora. Não, mas vai trabalhar. Alguma 18 coisa você anos, vai fazer. meu amigo, você vai trabalhar. Você não vai ficar em casa jogando videogame. Você vai trabalhar. O mundo precisa de gente como você, então vai trabalhar. É o futuro, o meu futuro. O nosso futuro, meu amigo, tá na mão dessa galera. São os próximos donos de empresa, os próximos empresários, os próximos... Tem que ter. Ou não, né? Tem que ter. Ou não. Se não tiver, o mundo vai estar devastado. Ou se não tiver, aqueles poucos que queiram fazer, vão fazer um arrebento também. Vão ganhar dinheiro demais. Tremendo. Vão ganhar dinheiro demais. E a título de curiosidade, Manda, a Joe. respeito das profissões, de acordo com o site Terra, são esses aqui. Eu vou falar a porcentagem. Pode mandar. Caixas e bilheteiros, 97% de não existir. Pausa. Isso é verdade. Isso é verdade. Na Europa, na Itália, meu amigo, vários lugares, vários. Não tem ninguém te atendendo. É que também que o índice de roubo, assim, do cara chegar e pegar uma coisa e colocar no bolso, tem, mas não é igual aqui. Então, o conforto ali de você entrar, você pegar e você pagar ali é tremendo. A Apple já faz isso faz tempo, né? Ah, sim. Faz anos. E aqui, é muito conhecido isso como self-checkout. Self-checkout, exatamente. Self-checkout. Você vai lá no mercado, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já tem alguns supermercados, algumas bandeiras grandes, que você já consegue ir ali fazer o já pagamento. Tem uma porcentagem de caixas que é pra isso. O Mac, viu o Mac? O Mac não sei quanto tempo faz, mas faz um pouco tempo, uns 3 ou 4 anos, que tem o dois caras ali. Você chega, espera, acabou. Não, acabou. E olha só, a quantidade drástica que estão de agências de bancos que estão sendo fechadas. Quando foi a última vez que você entrou num banco, Will? Nem lembro. A minha foi ano passado. Esse ano aqui, acho que eu não fui no banco. Passado. Esse ano eu não fui no banco. Eu não preciso mais do banco. Vamos supor, 10 anos atrás, você imaginou que você abriria uma conta PJ em menos de 5 minutos no sofá da sua sala já pra receber dinheiro? Pois é. Cara, é absurdo, né? É absurdo. Isso é absurdo, tecnologia, né? É automação de processos. Por isso que eu falo, sinta-se confortável na zona de desconforto. Isso vai mudar o seu conceito de vida. Exato. Joe, manda a próxima. Vamos comentar uma por uma, cara. Tá legal isso aí. Vamos lá. Ó. E é um estudo conforme a Universidade de Oxford. Não, então não é brincadeira, hein? E sobre os caixas e bilheteiros, estima-se que 97% serão substituídos até 2030. Agora. O próximo é assistente administrativo e financeiro. Não, assistente administrativo não dá. Como assim? Não dá. Aqui, ó. Em 2020... Inteligência artificial é o assistente de vida, inclusive. Cara do céu. Cerca de 89% tem a chance. Call center, telemarketing e suporte ao cliente, 95%. Isso já dá pra... isso, você colocar a IA pra fazer, ela consegue... aí tem que ter muito dado, né? Porque ela mapeia o que o cliente comprou. Qual o cliente que é? Pum, ela já sabe que o cara comprou. Ele vai falar o problema, ela já vai ter uma lista de problemas possíveis para aquele produto. E uma lista de soluções possíveis para cada problema. Então acho que assim...
É legal, vamos parar nesse que isso é legal. Duas coisas, né? Vamos pular o anterior, que é os assistentes. Hoje, para você ter noção, como é que eu marco uma reunião hoje? Eu vou no meu WhatsApp, eu mando uma mensagem e falo, ó, tal dia, com tal e-mail, tal pessoa, e o nome da reunião vai ser tal, e de tal hora a tal hora. Um áudio, isso é um áudio. No WhatsApp. E em segundos está marcado na minha agenda. Como? Tem uma aplicação chamada Dola, DOLA.ia, né? AI, na verdade. Dola.ai. Ele é um assistente que você tem só para marcar reunião. E como que você consegue fazer isso pelo WhatsApp? Ele tá no WhatsApp. Como? Me explica. A Dola tem um... Primeiro que ela tem um plugin que você pode baixar e instalar no seu navegador. E também ela tem um número, um WhatsApp, um próprio WhatsApp. Ah, você pegou o WhatsApp dela. E aí eu tenho que te falar. Porque, gente, depois a gente pode falar mais e aprofundar de tecnologia, mas tem tanta tecnologia gratuita que pode transformar a sua vida assim, com zero custo. Cara, interessante. Zero custo. Dola.ai. E ela já manda para sua agenda do Gmail, por exemplo. Do Gmail, por exemplo. É conectado no meu Gmail. Eu tive que fazer ali uma cadastro, uma conexão. Mas, cara, isso aí é coisa simples. É só você dar assim para tudo lá e tá conectado. Né? E aí tá cadastrado lá, você marca uma reunião. Você não depende de humano, não precisa mais disso. Isso daí é praticidade. Então, falando de assistente, eu tenho ali assistente para isso, eu tenho assistente para... Eu tenho plataforma de estudo. O Google tem um grande problema. As pessoas vão deixar de consultar o Google. Eu já não consulto mais o Google. Ele já não é mais o pai da sabedoria, né? Como muita gente fala. Eu não consulto mais o Google. Para mim é inteligência artificial. Quero saber sobre algo? Inteligência artificial. Quero prospectar clientes. Inteligência artificial. Eu já criei ali persona na inteligência artificial, análise SWOT na inteligência artificial. Eu já criei o ICP na inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem para ajudar, mas ela ainda não está madura. Então, eu nunca crio nada do zero e pego 100% daquilo e levo como verdade. A gente tem, por isso que é importante que você estude e seja um bom perguntador e um bom crítico daquilo que venha de resultado numa pesquisa. O prompt é o segredo, né? O prompt é um segredo. E aí você faz a pergunta ideal, a pergunta correta, vai vir uma resposta, você ainda vai refinar com mais outras perguntas. Eu nunca pego a primeira pergunta. Eu vou refinando, até eu chegar na onde eu quero. Quando eu chego na onde eu quero, eu ainda vou pegar aquilo ali e vou decopar. Eu jogo a resposta no Word, se eu estou criando algum material, jogo ali, coloco as minhas palavras, as minhas considerações, porque ainda tem críticas aí, ainda não está 100% lapidado, vai chegar, não tenho dúvida disso, vai chegar lá, vai chegar a esse ponto, mas ele vai coletando dados, cada vez que eu vou lá, faço uma pergunta, ele melhora. E ele absorve. Por isso que é a inteligência artificial generativa, ela vai aprendendo e gerando mais conhecimento dentro de uma base de bilhões de dados para cada vez mais ficar pertinente ao que você quer como resposta. Ô, Joe, não, eu vou vou mandar você embora e colocar uma IA aí no lugar, bicho. Falamos também de atendimento ao cliente, né? Sim. Só para contextualizar aqui. Eu também acho que essa é uma área que vai ser muito afetada, já está sendo afetada, né? Com os chatbots, né? Por aí já tem... Só que eu ainda acho que vai ter os consultores especializados. Então, por exemplo, tem uma marca global muito grande de equipamentos de medicina, e ela tem até um software de gestão hospitalar bem conhecido por aí. Alguns gostam, outros odeiam, mas eles têm ali um arcabouço de 17 anos de dados de atendimento, de pessoas que iam lá e tiravam dúvida. O que a gente fez? A gente trouxe todos esses dados, ensinamos uma inteligência artificial com tudo isso. Caramba. Então fizemos o aprendizado em minutos, horas talvez, mas no mesmo dia eu consegui ensinar a inteligência artificial com anos de aprendizado, anos de dados e eu consegui construir ali um atendimento N1. O que é o atendimento N1? É um atendimento nível 1.
que são casos que são considerados fáceis e simples de resolução. Mas o nível 2 a gente já não conseguiu replicar. Porque são casos específicos, casos que ainda não aconteceram. Bem mais delineados. Aí precisa de pessoa. Por isso que não vai ser 100% extinto. Porque aí precisa de pessoa. Porque aí precisa de outras análises para entender novos casos. Porque o software... O que acontece? O software é desenvolvido... Todos os dias tem alguém desenvolvendo, melhorando aquele software. Uhum. Então tem as releases, né, as atualizações do software. Então quando tem atualização, tem possibilidade de novos erros. Isso aí a IA não aprendeu ainda, porque é novo. Então tem que ter um N2, né, um atendimento nível 2, sim, um N3, sim, que é super técnico, que de repente precisa de envolver um desenvolvedor, alguém muito técnico daquilo. Então, quando a gente fala de atendimento, hoje já tem chatbot que tem aí linguagem natural. Ou seja, não é mais o digit 1, digit 2, digit 3. O que eu posso fazer? Me conta aí qual que é o teu problema. E você conta, ele te responde com uma linguagem natural. Exatamente, cara, exatamente. Voltando só, cultura inútil. Você falando da questão de fazer a pergunta correta, né? Eu lembrei agora, Joe, não é da sua época não, mas você vai ouvir, dos Trapalhões. Teve um episódio lá que o Didi chegou pro Mussum e falou, olha, se você acertar aquela bola ali 3 vezes ali e tal, você vai ganhar 1 milhão. Ah, é verdade? 1 milhão. O Mussum vai lá, acerta a primeira. Acerta a segunda. Vai, acerta a terceira. Todo mundo, cadê 1 milhão? Aí o Didi vem com 1 milho desse tamanho. Um mega milho. É a questão de fazer a pergunta correta, né? Bobagem, mas é basicamente isso, né? Se não perguntar, se não tem um prompt específico, detalhado, se você não souber fazer a pergunta correta, o gênio da lâmpada te dá a resposta errada. Exatamente. E aonde que eu peguei isso, tá? Eu sempre fui de negócios e caí em tecnologia alguns anos atrás. E aí eu fui trabalhar com quem? Com desenvolvedor. E qual que é, geralmente, qual que é o modelo mental do desenvolvedor? É algo mais binário, né? Então, é alguém de exatas. E eu venho de humanas, total humanas. Então, quando você pede para um... Vou dar um exemplo super simples aqui, mas você solicita para um desenvolvedor fazer um acesso a um sistema com login e senha, ele vai colocar o login e senha. Mas se você não pedir a recuperação de senha, meu amigo... Um abraço. Você não pediu. Então, aí muita gente lá no início fala, mas é óbvio que tem que ter. Não, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito o tempo todo. Diga o óbvio, você nunca vai correr o risco de errar. Mas fala o óbvio. A gente nunca vai conseguir pensar o que está passando dentro da cabeça da pessoa. Muitas vezes o óbvio é necessário, né? Nós, como interlocutores, Sim, nunca vamos saber o que está passando por dentro da cabeça da pessoa. Como ela está recebendo aquela mensagem. Então, é melhor pecar pelo excesso e ter uma boa entrega do que faltar com informações e ter uma entrega talvez incompleta, né? Então, o óbvio precisa ser dito sempre. Quanto mais eu trabalho com tecnologia, mais eu entendo que é isso. Exato. Mais eu entendo que é isso. Um simples exemplo para ficar prático para todo mundo aqui, né? Eu recebo alguns clientes e a gente tem uma forma fácil de explicar como que é trabalhar com tecnologia, né? Imagina que você quer construir uma casa e você não entende nada de engenharia. E você vai lá na construtora e fala assim, eu quero construir uma casa, quanto é que custa? A construtora vai falar assim, como assim quanto é que custa? Não existe, uma casa pode custar de, sei lá, 5 mil a 50 milhões, né? Não existe uma resposta certa e concreta para isso. Então tem que ser feito toda uma preparação, um estudo, então tem que passar, logo você precisa passar pelo arquiteto, né? Você precisa passar pelo arquiteto. O arquiteto vai fazer o quê? Perguntas qualitativas, né? Para entender como é que você quer a casa. Essa casa é uma casa de veraneio, essa casa é uma casa na cidade, você quer morar nessa casa, qual o tamanho do terreno, a topografia, se tem quantos carros. Ele vai fazer várias perguntas. Para isso, ele vai estruturar ali um projeto para você e te entregar um projeto mais conciso, um projeto muito mais prático. E aí, se você leva esse projeto lá na empresa de engenharia, ela vai pegar e falar assim, não, esta casa que você está me mostrando agora, esta casa vai te custar 2 milhões de reais. 2 milhões de reais e 50 mil.
R$2.053 mil. Porque eu sei que eu vou ter que comprar cano de cobre, porque você vai querer água quente. Entendi. Eu sei que eu vou ter que instalar uma clarabóia, porque você quer luz natural. Uhum. Então, vão ter várias especificidades. Aí, muita gente esquece de fazer isso, né? Então, por exemplo, aí tem muita gente, olha só que engraçado, aí tem muita gente que vai falar assim, mas a construtora não quer pegar meu projeto? Não tem problema. A minha casa dos sonhos está aqui na minha cabeça. Então, eu vou lá, eu vou chamar o tio Zeca aqui pra fazer a casa. O tio Zeca é pedreiro, vai meter uma enxadada lá, vai começar a construir a casa. Você pediu a casa, tá aqui. Aí o tio Zé vai começar a construir a casa. Vai te entregar a casa. Vai falar assim, ó, Lincoln, tá aqui, ó, parabéns, toma a chave da sua casa, ela é sua, seu sonho de vida tá aqui. O seu sonho de vida tá aqui. Aí você pega a chave, abre a porta, bate a mão na parede pra acender a luz, aí não tem nada na parede, aí você olha pra cima, não tem luz. Tio Zé, E aí? cara, como é que não tem aqui luz? Como é que não tem interruptor, não tem luz? Aí ele vai falar, ô Lincoln, mas aquele desenho que você fez, lembra Não que você tinha, fez tava no papel de escrito. pão, que você me deu aqui, então, da sua casa do sonho? Mas não tinha interruptor lá. Se não tinha, meu amigo, então eu não fiz. Olha, Lincoln, eu posso fazer, mas eu vou ter que quebrar tudo isso, eu vou ter que comprar conduíte, eu vou ter que comprar lâmpada, eu vou ter que comprar fio, eu vou ter que rasgar a parede toda, eu vou ter que tampar tudo isso bonitinho e deixar tudo... Vamos comprar outra casa. Aí logo, Lincoln, a sua casa, em vez de estar pronta em 3 anos, vai estar pronta em 3 anos e meio. Eu vou precisar de mais tempo, isso vai custar mais dinheiro, isso vai custar mais material, e você vai ter que pagar por isso. Então, às vezes o barato pode sair caro. Muito caro. Ô, Will, vamos ouvir agora o Joe nos dizendo qual é a próxima profissão extirpada da face da Terra. Já que puxou sobre a fase da área da saúde... vamos Eita, falar, nós. Não brinca, não. 70% dos diagnósticos e atendimento médico, de acordo com uma universidade da Califórnia, falou que, de acordo com a pesquisa deles, que a IA, ela acertou quase 200 perguntas comparadas a respostas de médicos, conforme o ChatGPT. E a Universidade de Oxford falou que aponta que os empregos médicos estão entre os mais propensos a serem automatizados, com 70% dos empregos em medicina sendo considerados automatizáveis, estimando que 20% dos trabalhos na área poderiam ser automatizados até 2025. Cara, amanhã. É amanhã? Amanhã. Will, isso é uma verdade tremenda. Olha o cenário, cara. Isso eu falo com propriedade. Paciente no setor, chega no pronto-socorro, com uma dor ali abdominal e tal. Pô, vai fazer Vamos fazer tomografia. Tá muito estranha essa dor aí. O médico manda pra tomografia. 3 horas da manhã. Quem vai fazer um laudo? Na maioria das vezes, não estou demonizando a profissão e nem a função. Mas isso acontece. O cara tá lá 3 da manhã. O cognitivo dele, meu amigo, não tá da mesma forma de quando estiver trabalhando meio-dia, 1 da tarde, entendeu? Ele vai pegar aquele exame e vai olhar. Eu sei porque isso já aconteceu comigo, trabalhando em plantão, em pacientes ali. Aí chega o laudo. Baço, com posições normais e tal. Cara, o paciente já tinha retirado o baço há 3 anos. E o médico viu o baço lá. Ou não, né? A IA não ia deixar isso passar. Não. Hoje já tem empresas que trabalham com isso. Tem empresas focadas em laudo com auxílio ali, full time, da inteligência artificial. Aí tem um médico por detrás fazendo um back... Como é que chama essa parte? Front-end, backstage. Exatamente. Tem um médico ali só dando a assinatura do laudo. Mas a IA já fez tudo, porque ela foi treinada em ver o que é certo e o que é errado. E o que ela identificar como errado, ela vai colocar. Ela não vai esquecer de olhar um espaço, um trecho. Né? Então, isso é muito interessante pro ponto de vista de resultado, cara. Isso melhora muito o prognóstico do paciente com resultado de laudo muito mais específico, muito mais definido. Né? E isso é chato de fazer. Por exemplo, a gente tem um robozinho, já faz alguns anos já. Me fugiu o nome agora. Mas é um robô ali de um totemzinho que é baseado em um problema que existiu. Por exemplo, protocolo de sepse.
A sepse é um problema. Eu, como estou fora da assistência há alguns anos, eu não consigo falar como que está esse processo hoje, se está controlado, se não está. Mas até algum tempo atrás era uma taxa de mortalidade tremenda. Porque o paciente chegou, identificou com sepse, o reloginho está correndo. Tem tempo ali para colher exames, para entrar com antibioterapia, para entrar com outras questões, e encaminhar esse paciente para UTI. E aí, dependendo desse primeiro tratamento, ele consegue ter um prognóstico positivo ou não tão positivo assim, né? E aonde que está a função primordial para fazer isso acontecer? Na equipe médica e equipe de enfermagem do pronto atendimento. Olha, que identificou. Cara, bateu. Na minha época, há 4, 5 anos atrás, quando eu estava na assistência ainda, 3 sinais de Sears e um foco infeccioso, sepse na lata. Entendeu? Exames laboratoriais, hemocultura, antibioterapia em até 1 hora. Melhorava absurdamente o prognóstico desse paciente. E o que acontecia muito? A equipe falhava em pegar uma folha de papel e preencher. Tem isso? Não. Tem isso? Tem. Tem isso? Não. Tem isso? Tem. 3 sinais, protocolo. Cara, protocolo. Protocolo. Entendeu? Nossa, cara. A equipe não fazia isso. Pacientes morriam por conta disso. Até que chegou um paciente que teve um problema sério, era uma criança, se eu não me engano, e por conta dessas divergências aí do controle, da primeira visualização, foi a óbito. Criaram um robozinho, o Totem, que faz isso de forma automática. A pessoa chega, colocou, já encaminha o paciente para um circuito diferente. E aí a sobrevida, o prognóstico é absurdamente melhor. E é o que o Joe acabou de falar. A tecnologia, ela é um adjuvante tremendo. E na área da saúde, a gente vê inúmeras atribuições, inúmeras aplicações da tecnologia, do que a gente tem visto de melhoria nesse conceito, Will. Você já criou produtos para a área da saúde também, né? Baseado nesse contexto de startup, de IA? Já criamos. Nós tem um projeto que tá para sair de um grande hospital, que a gente vai automatizar muita coisa do processo, por exemplo, de onboarding no hospital, né? Então, desde dar previsibilidade do paciente para o tempo de atendimento, que isso é uma coisa no pronto-socorro, isso é um problema para o hospital e para o cliente, né, para o paciente. Por quê? O paciente quer ser atendido rápido, né? É um momento que ele não está feliz, né? Então, se você vai coletar o NPS, lembra do NPS, de alguém que não está feliz, qual a chance desse NPS ser bom? Exatamente. Aí você vai no hospital e espera 1 hora, 2 horas, que seja. Quem tá com dor, cara, tem que esperar 1 hora com dor. É desconfortável. Muito. Então, dar previsibilidade para o paciente é uma das coisas que a gente trouxe como objetivo nesse projeto. Então, a gente já vai calcular a fila. E outra coisa, onboarding automático. Então, você chega no hospital, você pode fazer isso pelo seu celular, avisar o hospital que você está indo para lá, e você vai dar previsibilidade para o próximo hospital, né? Tem um paciente a caminho, como é que a gente se prepara para atender a fila, a demanda que está chegando, sim. Né? E quando chega lá, cara, você não pega mais fila para fazer o primeiro atendimento. Você já vai fazendo, inclusive, parte da triagem ali. Você faz um check-in quando chega no hospital, o hospital sabe que é você já logou, você está dentro do hospital, Perfeito. que só pode fazer lá dentro. Segundo, você já vem com várias perguntas que um enfermeiro poderia fazer, respondidas. O que você está sentindo e tal. Aí você vai fazer o quê? Aferir pressão, né? Aferir pressão e febre, para ver se o paciente... temperatura, para ver se o paciente está com febre ou não. E, cara, e ainda tem equipamentos que podem fazer isso automatizado, inclusive. Você coloca a mão lá e já tem vai tudo, já sai. Temperatura, sai tudo. Então, saturação, tudo. Então, o que eu falo, uma das coisas que eu falo muito os profissionais vão precisar se adaptar, né? Porque a tecnologia está vindo para automatizar trabalhos braçais, e quanto mais intelectual você for, mais você vai ser insubstituível. Mas quanto mais braçal você for, cara, a tecnologia tá todo dia trabalhando, os engenheiros de software, engenheiro de tudo, na verdade, tá trabalhando todo santo dia para substituir operações e ficar mais barato, né? No fim, barateia custo, né? Isso vai para baratear custo.
Altos investimentos, mas barateia custo, aumenta a margem e um monte de coisa. Acelera processos, tira erro. Cara, tem um processo pronto, automático. A máquina, ela sempre vai ser programada para fazer aquela determinada coisa. Sim. E ponto. Né? A pessoa, ela pode seguir caminhos diferentes. Ela pode fazer de uma forma, ou de outra forma, da forma que ela achar. Se tá com preguiça, pode fazer mal feito. Exato. Se tá com sono, pode fazer com baixa qualidade. Né? E quantos óbitos a gente já não teve na história desse planeta desses detalhes. Por conta de pequenos detalhes como Exato. esses. Pequenos detalhes, vidas foram ceifadas. Exato. Então, quando a gente trabalha, né, com predição, com números, com inteligência artificial, com análises, né, bem eficazes, cara, você evita um monte de coisa. Então, por exemplo, você vai no SUS, né? O médico no SUS, ele ganha por atendimento. Então, quanto mais rápido ele atende, cara, mais ele ganha. Então, Sim. o que ele quer? Ele quer fazer uma consulta bem qualificada, que ele vai perguntar todo o teu histórico. Se você não leva teu prontuário de outro lugar que ele não vai ter, por exemplo, ele não vai te perguntar Não tem seu histórico. interoperabilidade, Não né? tem interoperabilidade, Não tem. cara. Então, assim, se não tem interoperabilidade, não tem dado. Se não tem dado, é mais difícil tomar decisão. E como é que faz com aquele paciente que tem vergonha de falar? Um monte de paciente tem vergonha de falar o que tem. Esse cara tá negligenciando a informação do histórico dele, e isso pode gerar, cara, muita coisa. Mas se você tem ali um histórico, você consegue fazer análises. Imagina você ter um histórico vamos falar de interoperabilidade. Imagina você ter o histórico do paciente desde o exame do pezinho até os dias de hoje. Sonho. E aí o médico, óbvio que ele não vai ler tudo aquilo. Por isso que a gente tem os assistentes, as inteligências artificiais, que pode fazer um resumo da vida dele. Você pode perguntar se ele tem algum histórico de gastrointestinal ali, que pode interferir no processo, se ele tem um diabetes ou alguma coisa que pode interferir. E aí haja essa resposta em segundos. Então, na verdade, quando a gente está falando de inteligência artificial, ela vem para complementar. Algumas profissões ela vai substituir, sim, mas ela vem para complementar. Então, quanto mais a sua profissão for intelectual e menos operações, mais garantido você vai ter ali seu trabalho, a sua empresa, a sua solução, o seu serviço, né? São coisas que a inteligência artificial dificilmente... Ainda não vai conseguir absorver. Ainda não. Quem sabe daqui muitos bons anos, mas ainda não. Joe, o papo tá legal, mas quais são as próximas? Aqui tinha uma lista gigante. Mas as mais afetadas geralmente são essas daqui. São essas daí. Diga. Eu queria pegar um gancho que o Will falou, que às vezes não, é necessário que o óbvio seja dito, né? Porque aí causa complicações. No seu caso, que você já está aí há anos empreendendo, você poderia compartilhar com a gente algum erro que cometeu no início e como você superou essa dificuldade? Isso é legal. A gente erra muito no começo, né, cara? Às vezes por ignorância, às vezes por arrogância... Mas a gente erra. Isso é bom, o erro é aprendizado. Sim, eu já tive também uma fábrica de chocolates. Oi? Willy Wonka? Na época eu era conhecido como Will Wonka. Will Wonka. Faz todo sentido. Mas foi um momento... o sangue do empreendedorismo tava pulando forte. Cara, eu já tive lava rápido, meu amigo. Eu tive lava rápido, então é o empreendedorismo falando mais alto. Eu fui empreender, estimulado, criei uma fábrica, criei um negócio, mas esse negócio foi todo pautado em teorias, né? E pouca prática. Eu não tinha tanto networking, não tinha tanto conhecimento, era muito jovem. Então eu fui, obviamente, atrás de algumas coisas básicas, né? Então, por exemplo, fui ao Sebrae. Então fiz toda a teoria do Sebrae ali, trouxe plano de negócios, business canvas, modelo de contratação, nem tinha funcionário, mas já tinha modelo de contratação. Queria estruturar a casa, né? E barba, cabelo e bigode, fazia de tudo. Eu era empreendedor no início, eu fazia tudo, comprei equipamento e tal. E aí eu montei esse negócio sem muitos estudos, mas sim mais da minha teoria. E aí eu queria trabalhar com chocolates finos, então fui fazer cursos excepcionais de chocolate, muito legal. E eu também produzi o chocolate, né? Então, quando eu fui colocar isso em prática, eu queria atuar com hotéis.
Queria atuar com rede hoteleira, vendendo mimos, né? Para deixar na cama do hotel e tal. Fazer um negócio diferenciado, né? Eu queria trabalhar diferenciado. Cara, eu fiquei 6 meses tentando vender para hotel. E eu acredito que eu fui em São Paulo, na cidade de São Paulo, fui em 70% dos hotéis daqui. Conheço tudo quanto é hotel aí. Caramba, bicho. Sabe quantos compradores, porque no hotel é o comprador, né? Sabe quantos compradores eu consegui falar? Não faço ideia. Nenhum. Você não conseguiu nem falar. Não consegui acessar o cara. E isso foi um problema, porque eu pautei o meu negócio, a minha comunicação, meu marketing, eu já vinha de marketing, já sabia várias coisas, que eu pautei tudo. Fez estudo dos concorrentes, cara, fez estudo dos hotéis aí e tal. Exato. E aí, na prática, eu descobri que é impenetrável. Os concorrentes são poucos, são os mesmos e eles dominam a cadeia. E aí eu não sabia como penetrar esse mercado. Cara, isso daí foi um problema. Eu tive que pivotar todo o meu negócio, todo o meu modelo de negócio, eu tive que pivotar. Aí eu comecei a fazer testes, porque eu já não sabia mais, né? Me senti perdido, não tinha um mentor, não tinha ninguém para falar assim, cara, vai por aqui. E olha só, tem mercado que é muito difícil e esse é um deles. Porque eu fiz um curso, um treinamento de tecnologia de recheios. Pois é. Tecnologia de recheios? Sou técnico em recheios. Tecnologia de recheios. E aí o que acontece, cara? Tem profissão pra isso, cara? Tem. Cara, chocolatier. Se chama chocolatier. Cara, e aí, olha só. Eu conheci eu conhecia a CEO de uma empresa aqui em São Paulo, muito conhecida, muito grande. E eu sempre fui um cara aberto. Pra mim não tem concorrente. E assim, eu vou ser concorrente, tô iniciando um negócio. Vou ser concorrente de quem? De quem tá iniciando. Exato. E aí eu falei, pô, queria conhecer, deixa eu ver tua operação e tal. Ah, sim, beleza, né? Vou sim. Nunca. Até hoje esperando nunca apareceu. Mandei mensagem depois do curso, não me respondeu. Então assim, e não só com ela, foi com outras pessoas do curso ali, eu tentei me conectar e eu vi que o networking é restrito e fechado. Né? Então, eu vi que isso pegou. Porque eu não tive ninguém para dar a mão e ninguém para falar assim, cara, segue esse caminho. Sim. Eu não tinha contatos, não tinha networking, eu não venho de uma família de empreendedores. Então, eu não sabia o caminho. O que eu sabia era a teoria do Sebrae e acabou. Né? Que ajuda muito, né? Mas não é o suficiente para quem tá começando. Sim. Hoje, aí respondendo sua pergunta, hoje o que eu faria diferente? Eu primeiro me conectaria com pessoas. Ah, eu quero começar um negócio. Peraí, deixa eu ver quem tem esse negócio. Se não tem, paga pelo conhecimento. O que é mentoria? O que é mentoria? É você acelerar conhecimentos. Você compra tempo. O mentor, ele já viveu aquilo que você quer viver. Então você está comprando tempo, você está reduzindo o tempo, você está diminuindo o tempo e logo o teu aprendizado, tua empresa, o teu negócio, ele vai ganhar celeridade. Né? Isso vai fazer diferença para você. Então, busque um mentor, contrate um mentor, pague um mentor, né? Mas acelere o tempo do seu negócio. Porque o que adianta você começar do zero e falar não preciso de ninguém e ter que passar pelo mesmo processo que alguém já passou? Vai sair muito mais caro, cara. Vai sair muito mais caro. Isso é uma verdade. Tem um livro que se chama Nunca Almoce Sozinho, Poder do Network. Cara, Poder do Network. Fundamental. Fundamental. Queridos, uma dica minha, tá? Que eu uso isso todos os dias. Prefira 1000 vezes construir pontes do que construir paredes. A parede, você construiu uma vez, ela vai ser intransponível. As pontes que você cria, hoje você não vai precisar, mas vai ter o dia que você vai precisar passar por ela. Então, mantenha essa ponte construída, porque ninguém cresce sozinho. Todos nós precisamos de parceiros, de negócios adjacentes que nos apoiem, acreditem no nosso processo e nos auxiliem em muitas questões, porque tem coisa que você não tem, que não vai conseguir construir até por motivos diversos, e que um outro parceiro tem, e que ele pode ser um adjacente para você conseguir alcançar o objetivo. Então, prefira 1000 vezes construir pontes do que paredes. Que é o que você acabou de falar, né, Will? Acho que o resumo principal desse contexto é isso. Joe, temos mais perguntas, meu querido? Sim.
Eu queria saber, já que ele veio da área de marketing ali, e a gente falou um pouco sobre venda, sobre várias sopas de letrinhas. É verdade, verdade. O que significa CRM e qual que é a importância dele para um negócio? Maravilha. Antes do CRM, fala pra gente, você falou agora há pouco, não quis te interromper, mas explica pro pessoal o que é pivotar. Que muita gente não tem esse startupês. Eu andei... Startupês, aí tá vendo? Eu achei que sabia, já nem falar um negócio assim. Cara, no começo, eu baixei uma lista de todas as palavras. O glossário da linguagem mas existe, tem um glossário de startup, tem um glossário, porque é muita sigla, é muito processo. A maioria deles é americana, então a gente tem que saber. Porque você vai fazer um pitch, o cara pergunta. E aí? E o CAC? Isso é LTV? E o ROI? Porra, oi? Eu não sabia nada disso. Até você estudar e entender o que é cada questão e cada resultado que você tem que oferecer, é complicado. Mas explica pra gente, Will, o que é pivotar? Cara, pivotar, na verdade, eu sou um dos que mais defendem você testar as coisas no negócio. Né? Ninguém tem o caminho certo. E não existe um caminho, né? Então, podem existir vários caminhos, independente do negócio. Acho que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Umas mais eficientes, outras não. E em startup, a gente tem validação o tempo todo. Startup é start up, né? Tá iniciando algo que vai crescer, né? Então, e quando você está iniciando e você não sabe, não provou, não validou aquilo, você vai passar por momentos de validação. E eu tinha ali uma startup de chocolates, digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma validação, fiz um teste. Hoje eu entendo mais consciente o que eu fiz. Eu fiz um teste. Eu testei com hotéis. Não funcionou. Testei com motéis. Também não funcionou. O que eu tive? Nem no motel fiz hotéis. Queria seu chocolate, nem o motel bicho. Queria meu chocolate. É uma barreira de entrada. Ruim, é uma barreira de entrada. Não, chocolate, ó, puríssimo. Chocolate belga, cara. Olha, é só chocolate belga, de qualidade. Talvez era até por isso a minha barreira de entrada. Chocolate belga de qualidade, tô tentando vender no varejo. Mas é o que acontece. Eu testei e não funcionou. Então, o que tem que fazer? Você vai insistir no erro? Não. Você vai pivotar. Você vai dar um passo atrás. Você vai replanejar a tua rota. Igual o Waze recalcula a rota do lugar, entendeu? Você vai recalcular a tua rota. Isso é o pivotar. Então, você que está tocando um negócio, está fazendo validações, está iniciando uma empresa, entenda, encare que você precisa fazer testes. Isso é saudável, né? E errar faz parte, né? Testar, validar ou não validar faz parte de um negócio. Isso pode te ajudar a colocar a sua empresa no caminho correto, né? Tem resultados diferentes quem faz coisas diferentes. Exatamente. É o princípio da loucura, né? Fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Joe, temos mais perguntas aí? Eu sei que o Joe perguntou uma agora. Chegou. Qual que é, Joe? Do CRM, né? Do CRM, verdade. Vamos lá, o CRM, vamos falar de vendas agora de novo, vou voltar a vendas aqui, que é um tema bom. O CRM, o que é? O Customer, vamos trazer a sopa de letrinha, que é o Customer Relationship Management. Ou seja, é um sistema, um software, né? Ou um método de você fazer o gerenciamento do seu cliente, da jornada do teu cliente dentro da empresa. Né? Então, hoje, nós temos ali um CRM, né? Inclusive eu comercializo um CRM, um sistema CRM, chama Eleve CRM. Então, para você que não conhece, procura Bacana. aí, Eleve CRM. Né? E é um CRM para vendas complexas, por exemplo. Então, o que o CRM faz? Né? Ele cuida da jornada do teu cliente. Desde o momento que você pensa em, eu quero atingir esse público aqui, esse ICP, essa persona. Então, eu vou criar campanhas para isso. Aí você ativa campanha no LinkedIn, campanha no Instagram, campanha no Google, você campanha em evento, campanha offline, né? E vai coletando dados e isso já conecta, por exemplo, nesse caso, já conecta ali dentro do CRM. Entendi. Você vai ter dados, uma série de dados. O que você vai fazer com esses dados? Gerenciar esses dados para que esses leads se tornem clientes. Então, tem uma série de etapas que o CRM vai te ajudando a controlar. Então, para você fazer uma gestão disso muito eficaz,
não adianta ir numa venda, né? Eu vou falar aqui, espero que vocês me compreendam muito bem, mas não adianta ir com o caderninho. O caderninho rasga, a folha queima, perde, some, alguém rouba. O cachorro come, né? Igual comia a lição de casa, come também. Então, quando você coloca isso num software que está hospedado na nuvem, você tem seus dados salvos e acessíveis por todos. Qualquer um que seja pertinente para acessar aquele dado. Então, eu fiz uma reunião com o Lincoln. Estou tentando vender algo para o Lincoln. Eu já vou fazendo a reunião registrando. Todo o histórico ali. Isso vai gerando histórico. Fiz uma primeira reunião, Lincoln falou isso, a empresa do Lincoln é essa, isso, aquilo. Né? Segunda reunião, mandei uma proposta pro Lincoln, a proposta é essa, tá dentro do CRM, tudo dentro do CRM. Aí o Lincoln respondeu o e-mail já entra dentro do CRM automaticamente. Eu já tenho um e-mail ali, já a resposta do e-mail do Lincoln, o Lincoln trouxe uma objeção, quer renegociar, vou mandar uma proposta nova, mando por dentro do CRM. Então eu vou criando etapas, né? Desde da pré-venda, lembra do SDR, BDR, desde ali do SDR, BDR, então ele entrou em contato, ligou para o Lincoln uma vez, dentro da plataforma dá para fazer ligação, então ligou para o Lincoln uma vez, o Lincoln não atendeu, lá está registrado, aí já marca uma tarefa para ele não se perder, por isso que o CRM é bom. Bacana. Ele já marca uma tarefa para daqui 3 dias ele tentar ligar de novo, ou daqui 3 horas ele tentar ligar de novo, e aí bateu a hora, pum, já solta uma notificação, você tem que ligar para o Lincoln. Liga lá pro Lincoln agora. O Lincoln atendeu. Mostra que ele atendeu, grava a ligação. Eu consigo ouvir essa ligação. Eu consigo saber onde melhorar na próxima ligação. Consigo saber onde eu acertei, onde eu errei. Consigo usar a inteligência artificial para ouvir, transcrever e ainda dar sugestões de melhoria para isso. Olha só que coisa louca. Fundamental. Tudo isso daí dá para usar no CRM. E aí você tem toda essa jornada. O Lincoln, quando a gente fala de CRM 360, o Eleven é um CRM 360. Quando a gente fala, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de CRM 360, cara, o 360 quer dizer que eu estou abordando o 360 graus a jornada do cliente. Então, fiz uma venda, assinei um contrato dentro da ferramenta, isso vira um projeto lá dentro da ferramenta, eu distribuo para pessoas, cada um vai ter sua responsabilidade com seu tempo de entrega, marca atraso ou não. Tenho ali um portal que o cliente pode abrir chamados, pode usar um FAQ para o meu serviço, para o meu produto. Enfim, o CRM, ele é fundamental para que você possa fazer uma organização, principalmente no seu processo de vendas. Isso vai ajudar a sua empresa a ter mais controle, a ter segurança no processo, a ter processo, né? Inclusive a ter processo, porque você cria etapas dentro de um CRM nas quais você vai validando, né? Eu sei se alguém foi fazer uma visita, se não foi. E isso eu falei de operação. Quando a gente fala de números, né, ainda tem os números ali. Eu tenho os números gerenciais. Quantas visitas foram feitas? Quantas reuniões foram feitas? Quantas propostas foram enviadas? Destas propostas que foram enviadas, quantas se tornaram... quantas vendas foram feitas? Aí eu tenho a taxa de conversão. Aí eu tenho os números que você falou. Aí eu tenho a taxa de conversão, ou seja, de tantas propostas que eu mandei, quantas se converteram numa venda, né? Eu tenho o CAC, o custo de aquisição. CAC é custo de aquisição. Ou seja, quando eu olho lá para trás, desde o começo da jornada, desde um Google Ads que eu investi, o cliente passou ali pelo um remarketing no Instagram e virou um lead, passou pelo SDR, depois passou pelo vendedor e fechou uma venda. Tudo isso tem um custo. Eu tenho o custo da hora do meu SDR, que está ali, eu tenho o custo da hora do meu vendedor, eu tenho o custo da minha propaganda, do meu anúncio que eu fiz. Tudo isso é o custo. Quanto é que... Aí eu fui lá e fechei a venda. Essa venda tem um custo. E a gente tem que olhar. Você precisa saber quanto custa uma venda sua. Porque vender não é só vender, né? Para você calcular a tua margem, você tem que fazer antes da venda e depois da venda, na entrega do seu produto. Exato. Quanto é que custa o seu produto, quanto é que custa o seu serviço, quanto custa a hora e quanto é que custa a hora antes, né? Isso tudo, se você não está calculando isso, os teus números estão errados. Você tem que entender todos os números que estão por trás, no backstage, no back-end que você falou, ali, de toda uma negociação comercial, para você saber quanto que custou a sua venda, né? Aí tem o LTV, que é o Lifetime Value, é o valor do ciclo de vida desse cliente dentro da empresa. Ou seja, você fez uma venda de 10 e ele durou 10 meses, quer dizer que você traz, a cada 10 meses você traz R$10, por exemplo. Mas se você faz um upselling,
Ou seja, você faz uma nova venda, né? Vendeu algo a mais para esse cliente e essa venda de 10 se tornou a 20, você está aumentando o seu LTV, o seu Lifetime Value. Então, você está aumentando o valor de vida, de dinheiros que esse cliente coloca dentro da tua empresa durante a jornada de vida dele aqui. Né? Então, parece ser difícil. É uma sopa de letrinha, com certeza. Não se apegue à sopa de letrinhas, mas se apegue ao que você precisa mensurar. Né? Quanto é que você está gastando para chegar a um cliente? Quanto é que está custando uma venda? Quanto é que está custando o seu produto? Lá na ponta. Né? Tem a margem, você comprou insumo, você produziu, você vendeu. Quanto é que custou isso? Você tem que saber todos esses custos, porque lá na frente, quando você vai bater o número final, tudo isso está contando. Tudo isso está contando. Lá no teu balanço, tudo isso está contando. Quando eu vou fazer uma venda, né, eu tenho muito bem calculado. Para mim, eu praticamente faço um DRE por venda. Que bacana. Então, eu olho ali. Eu tenho um desenvolvedor que vai estar nesse projeto. Quantas horas desse desenvolvedor back-end? Quantas horas do desenvolvedor front-end? Quantas horas de um gerente de projeto? Quantas horas eu, como vendedor, participei dessa venda? Quantas horas eu vou precisar de teste? Quantas horas eu vou precisar de cada uma dessas coisas? Eu olho o custo de tudo isso, eu aplico uma margem, considerando inclusive impostos, então eu pego toda essa parte e aí eu tenho ali uma margem líquida muito mais assertiva. Então, quando eu vou fazer uma venda, eu tenho ali um cobertor de negociação que eu sei que eu tenho uma margem mínima. Então, sei lá, vamos pegar uma margem média de mercado aqui de serviços, que é 40%. Serviço, a margem média é 40%. Exato. Então, você vai pegar uma margem média. Então, se eu sei que eu estou descendo dos 40%, eu estou queimando margem. Estou saindo do lugar. Às vezes vale a pena para fechar uma venda, para trazer um new logo, para trazer uma nova empresa, para trazer uma marca legal. Vale a pena. Mas às vezes não vale a pena. Às vezes você está queimando o teu negócio. Então, até onde vale a pena? Você tem que estudar os números, saber o LTV disso, saber qual a possibilidade, né? O LTV é a possibilidade. Se eu trago o Lincoln como cliente aqui, quanto que eu vou conseguir investir nele para ele trazer mais e mais vendas para mim, para ele comprar mais e mais comigo? Aquele jantar que eu levei o Lincoln, aquele almoço que eu levei o Lincoln lá. Tudo isso é custo, cara. Os cafezinhos de reunião para fechar negócio. O deslocamento, o seu tempo. Quanto é que você está no trânsito? Isso é custo? Porque a sua hora vale dinheiro. Se você não estiver no trânsito, você está produzindo alguma coisa. E produzir é retorno. Então, se você não coloca a tua hora para calcular aquela venda, inclusive a tua hora de deslocamento, talvez você esteja enganando o seu próprio negócio. E a gente não presta atenção para pensar nessas questões, né? É. Totalmente relevante esses assuntos, esses temas. Baseado nessa questão toda, Will, fala, Joe. O Joe levantou a mão ali, ó. Enquanto ele respira... Ele levantou a mão do tempo, já avisando que o tempo tá estourando, e levantou a mão de perguntas. Manda, Joe. Não, enquanto o nosso convidado respira um pouquinho, ele bebe uma água. Lincoln, quem tá assistindo até agora, o que eles têm que fazer, Lincoln? Pra quem tá assistindo até agora, o que eles já devem ter feito e quem não fez, o que deve fazer ainda? Meu querido, isso é uma pergunta, excelente pergunta, apesar de ser um contexto muito complexo. Por quê? Isso depende da necessidade, da vontade, do desejo de cada um, tá? Ou seja, é aquilo que eu falei no começo da discussão. O medo, ele vai existir independente do que você deseja. O medo, ele vai estar ali. Mas a gente tem que aprender a usar o medo como adjuvante para o nosso denominador comum, para o nosso objetivo, né? Empreender não é fácil, empreender é doloroso. O processo disruptivo de sair da zona de conforto é algo surreal que só quem passou por isso tem propriedade e conhecimento para falar que realmente não é fácil, né? E o que eu falo da zona de... O que eu posso exemplificar aqui como, por exemplo, a zona de conforto? Eu acordo todos os dias, tem dia que eu falho por algum motivo, alguma reunião ou outra, mas eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Para fazer o quê? Para ler. Simplesmente para isso. Eu tenho uma meta de leitura durante o ano, né? Chegar no final do ano com pelo menos 15 livros lidos, né? Eu já tô, aí já passamos da metade do ano, eu já tô com 9. Não sei se vou conseguir alcançar a minha meta, né? Mas o único horário que eu tenho para conseguir, antes das minhas rotinas diárias, fazer a leitura é às 5 da manhã.
preparo minha mente das 5 às 6, 6 horas boto meu tênis e vou pra academia, né? Volto e aí minha rotina do dia começa efetivamente com o trabalho e eu não consigo parar mais. Agora, se eu deixar para fazer esse processo durante o dia, eu não vou conseguir fazer, né? É aí que tá. 5 horas da manhã não é agradável acordar. Tá frio, o cobertor tá gostoso, a cama tá macia, você tá com sono. Mas é aí que tá. Para atingir o objetivo final, você não tem que fazer o que você gosta, o que você quer. Você tem que fazer aquilo que é desconfortável, aquilo que vai tirar da zona de conforto, que vai tirar daquele conceito comum para gerar um objetivo. A leitura é importante, que só assim você consegue colocar conteúdo suficiente para quem se relaciona todo dia com clientes, conversa com pessoas de várias classes sociais e contextos de trabalho, e você tem que estar preparado para isso. No meu conceito, na minha atividade diária, a única forma que eu consigo estar preparado para situações como essa é adquirindo conhecimento. E como que você vai adquirir conhecimento? Estudando, lendo e se preparando para tal. E isso gera resultado. Você leu de manhã, à noite já vai estar o cara sabendo de tudo, querendo discutir tudo? Não, é uma construção. Esse é o problema, as pessoas não querem passar pela fase de construção, que ela é longa, ela é tortuosa, ela é cansativa, ela é estressante, ela é muitas vezes desmotiva. Mas a gente tem que ter o conceito do quê? Do objetivo, né? Will, tem algum conselho baseado nessa questão? Eu tenho um. Fala, Joe. Pro cara poder tirar o medo, você que tá escutando a gente aí tirar o medo, é simplesmente clica no joinha. Falou a verdade. Esse é simples, ó. Clica, se cadastra, compartilha, que isso é fundamental. Não. E faz pergunta também, pessoal. Se você tá até agora que não fez isso, pelo amor de Deus, né, mano? Pô, ajuda nós aí, mano. Will, muito falei bom. Bobagem, Will? Não. Dicas valiosíssimas. Tem gente que não acredita. Quando eu falo acordo 5 horas... Cara, realmente é isso. Não é gostoso, não é agradável. Eu passo os 10 primeiros segundos mais estressantes da minha vida quando o celular desperta, cara. Porra, não vou levantar. Não, tá frio. Não. Eu penso, preciso. Não é que eu preciso. É isso. Eu preciso. Eu ia complementar exatamente com isso. Essa tua colocação é... Cara, faça o que é preciso. Sim. Não é porque tá na zona de desconforto, né? Não é porque você tem que sair da zona de conforto. Mas é que, geralmente, para que nós consigamos resultados diferentes, isso nos exige sair da zona de conforto. Como o Lincoln trouxe aqui o caso dele, ele acorda todo dia muito cedo, né? E para muita gente, não. Se você perguntar para o meu avô é a zona de conforto. 5 horas? Tá louco? 5 horas já tô acordado. Exato. E para muita gente é a zona de desconforto. Então, assim, geralmente, pra gente conseguir bons resultados, nós temos que realmente nos desafiar e ir pra cima, fazer o que precisa ser feito. E geralmente o que precisa ser feito é aquilo que nos tira da zona de conforto, né? E isso leva a resultados maravilhosos, né, pra nossa vida. E uma das coisas que eu tenho, assim, para falar, empreender não é fácil, né? É desafiador. Sim. Mas trabalhar como CLT também não é fácil. E também é desafiador, né? Então, para você que tá pensando aí, eu não sei, eu tenho vontade, mas não sei, tenho o meu salário, eu tenho meus benefícios, cara, para de pensar e age, né? Faz alguma coisa, sai do lugar. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Você vai extrair resultados. Pergunta para a maioria dos empreendedores, não querem voltar a ser CLT. A maioria não quer. E por que será que não quer? Será que é tão ruim assim empreender? Assim, tem perfis e perfis. Tem perfil que não é para empreender mesmo, né? Mas descubra o seu perfil. E vai pra cima, vai empreender, vai entregar o seu melhor, vai construir a sua empresa, vai construir a sua história, você vai participar de podcasts. Quem sabe você não vai ser inspiração, o mundo precisa de pessoas como você, que quebrem a zona de conforto, como você, para ter resultados que nem você imagina que você pode ter.
Então, isso é importante, né? Empreender realmente é sair da zona de conforto o tempo todo. Empreender é estratégia, tem que ter estratégia. Empreender é buscar conhecimento todos os dias. Empreender é se conectar o tempo todo. Empreender é se conectar. E aí, para você que acha que não sabe vender, eu tenho que te dar uma notícia. Todo mundo sabe vender, inclusive você. Se você tá aí, sei lá, já trabalhou como CLT numa empresa, você se vendeu para chegar nessa empresa. Você concorda comigo? Né? Você Fato. se vendeu e é remunerado, ganhou dinheiro para isso. Então foi uma venda. Se você vai fazer um trabalho de escola e você foi apresentar, você foi vender o seu trabalho. Por quê? Porque ele vale nota. Então você tem que fazer uma venda. Então todos nós, somos forjados, inclusive, desde a escola a vender. A gente só não sabe disso. A gente só não tem essa consciência. Mas nós somos forjados a vender. A venda ela acontece naturalmente na nossa vida. Querendo a gente ou não querendo. E para todo empreendedor, eu falo, se especialize em vender. Se você é técnico e não quer ficar na ponta de vendas, então traga um sócio comercial para complementar os seus conhecimentos. Porque se você não complementa, né? Então, assim, ninguém constrói nada sozinho. Né? Você falou. É a história das pontes. Você falou, eu repito aqui: ninguém constrói nada sozinho. Mas não busque mais do mesmo. Busque complementariedades. Fundamental. Para trazer para tua empresa, para fazer o teu negócio navegar de uma outra forma. E uma outra coisa. Cara, você precisa trazer sócios que têm a mesma visão que você. Vocês podem querer ter divergências, e isso é normal e é até bom que existam divergências, mas os mesmos preceitos, né? Querer caminhar para a mesma direção, porque não adianta você trazer um sócio que é para a direita e você para a esquerda, cara, porque se você traz isso para o teu negócio, vai dar conflito. Exatamente. E vai dar muito conflito até que destrói empresas gigantes, imagina processo de empreendedorismo. Exatamente. Então, quando a gente trabalha os mesmos valores, isso é um bom indício de que você tem pessoas que têm a mesma linha de raciocínio para você. É a mesma coisa. Não quero puxar a parte política, mas é a mesma coisa que colocar para ser sócio uma pessoa que é um esquerdista e alguém de direita. Não vai funcionar. Vai ser muito difícil. Não vai funcionar. Vai ser muito difícil. Se você vai montar uma empresa que tem a ver com isso... Ainda mais se tiver carteira de trabalho no meio. Vai dar confusão. Boa. Eu não ia perder a piada. Piadinha fresca essa. Fresquíssima. Muito bom. Bacana. Joe, temos mais alguma coisa? Já levantou a plaquinha do tempo. Eu não gosto de você por causa disso, Joe. Eu vou colocar uma inteligência artificial programada para não acabar com a nossa conversa. Tá, pergunta é o que não falta, mas como já excedemos o nosso tempo, então a gente deixa para um possível próximo papo. Maravilha. Will, prazer imenso, meu querido, em tê-lo hoje aqui, parceirão. Muita satisfação a gente ver a trajetória, conheço você de muito tempo, estudamos no mesmo campus do colégio, em posições diferentes, em anos diferentes, mas isso me deixa muito feliz. Colégio não, faculdade, né? Mas isso me deixa muito feliz. E, pessoal, curte, comenta, compartilha, xinga, manda pro seu inimigo se você não gostou do bate-papo de hoje, mas o importante é que você interaja conosco. Passagem de plantão, o dia só acaba depois dele.